Gente, desde ontem surgiram nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, em sites, enfim, uma série de informações sobre o contrato do Monsalve com o Grêmio, tá? Eu não vou seguir falando sobre elas porque vocês já sabem a história do Grêmio comprar mais 30% e tal. Eu quero dar um passo adiante e propor para vocês um raciocínio sobre essa história que eu acho que vai ser muito boa pro Grêmio, tá? Venham comigo depois da vinheta. Gente, antes de mais nada, tá? Estamos falando de um jogador colombiano de 20 anos. Um guri, a rigor, um piá, que tem uma carreira inteira pela frente. Para quem não acompanhou essas informações, o Grêmio comprou 50% do Monsalve por 2,5 milhões de dólares. Tem um gatilho no contrato, os famosos gatilhos. Um desses gatilhos é o seguinte: se até o final do ano ele jogar 60% das partidas do Grêmio, o Grêmio é obrigado a comprar mais 15% por um valor lá na casa de 500 mil dólares. Alguns lugares dão 600, mas não, é 500. Falamos sobre isso inclusive hoje de manhã no Futebol Alegria do Grêmio. E o Grêmio tem ainda mais um período até o final do ano que vem, dezembro de 25. Olha só quanto tempo tem pela frente em que a gente pode comprar outros 15% por mais 500 mil dólares. Ou seja, em miúdos, o negócio ficaria o seguinte: 50% que o Grêmio tem hoje, mais 15% do gatilho, mais 15% da opção, 80%. O Grêmio pode comprar 80% do Monsalve por 3,5 milhões de dólares. Os 2,5 que pagou, mais os 500 do gatilho, mais os 500 da opção de compra. Cara, o Monsalve é o jogador que, se continuar nessa batida, se continuar nessa pegada, se continuar nesse nível, ele é jogador para 20 milhões de euros pelo menos, no mínimo. Então olha só que baita negócio que fez o Grêmio. Outra coisa, a gente costuma falar da questão financeira, do quanto o Grêmio pagou, o quanto pode lucrar em cima. Esse é o retorno financeiro legal. Não se faz futebol em alto nível sem bons negócios financeiramente falando. Mas nós não estamos mencionando aqui o retorno esportivo que o Monsalve pode dar ao Grêmio. Aliás, muitos gremistas lamentam, aqueles que são gremistas de verdade, que torcem pelo Grêmio e não pelo comandante, lamentam o Monsalve não ter sido escalado, por exemplo, em nenhum dos 2 jogos contra o Corinthians na Copa do Brasil. O Grêmio jogou 180 minutos contra o Corinthians e o Monsalve ficou no banco os 180 minutos. Foi um crime contra o Grêmio. Um crime que inclusive custou dinheiro. Tanto é que nós perdemos uma baita premiação caso tivéssemos passado de fase. Valeu mesmo contra o Fluminense. No tempo em que o Monsalve esteve em campo, nós ganhamos em Curitiba e ganhamos no Rio de Janeiro. Uma pena que ele esteve pouco tempo em campo, porque para o Renato ele foi reserva nos 2 jogos e enquanto o Monsalve esteve fora, nós perdíamos em Curitiba e perdíamos também no Rio de Janeiro. Então foi um crime lesa-pátria feito contra o Grêmio. Esse aí nós não conseguimos recuperar porque já estamos fora dessas 2 competições. Mas quem sabe, agora na reta final de Brasileiro, já falamos aqui que Libertadores não é um sonho tão distante, afinal de contas, esse G6 provavelmente vai virar G8, talvez até um G9. Então, cara, não é impossível pensar no Grêmio terminar o campeonato em 8º lugar, por exemplo. Pelo contrário, a distância em termos de pontos, ela é bem pequena. Dá para sonhar, dá para projetar, sim, essa realidade. E aí o ano que vem, com o Monsalve já mais adaptado, ainda mais entrosado, a tendência, pelo menos o que a gente espera, né, é que ele renda cada vez mais com a camisa do Grêmio. Esse foi um grande negócio feito pelo Grêmio. Em 6 jogos ele já mostrou muita coisa. Eu duvido muito que o Monsalve seja aquele fogo de palha, sabe? O cara que no início vai bem, estourou e tal, e depois ele fique em baixa. Eu duvido, não me parece o perfil do Monsalve, tomara que não, tá? Me parece que ele chegou chegando e tem plenas condições de manter esse nível, quem sabe inclusive subir, aumentar essa régua, aumentar esse nível devido ao futebol que ele tem. Então essas informações que desde ontem surgiram sobre o contrato do Monsalve, gente, elas são ótimas para o Grêmio, tá? Elas são maravilhosas, porque o Grêmio vai pagar isso aqui
vai ter um retorno em campo muito grande e vai vender depois por um caminhão de dinheiro. Tomara que a gente valorize esse jogador e dê a esse jogador o tamanho que ele parece ter. Tomara, porque eu acho que está surgindo no Grêmio aí um jogador que é diferente na comparação com os demais. Comentem aqui embaixo, pessoal, deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal.